Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos muito felizes por mais a edição de um vídeo de comentário da nossa revista de escola dominical, revista esta que nós estamos comentando, que é a revista relativa ao segundo trimestre de 2018. Está aqui a revista, todos os vídeos nós apresentamos, revista publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e na ocasião desse trimestre, revista que é comentada pelo pastor Douglas Batista, que é pastor da Assembleia de Deus no Distrito Federal, e também é presidente da Associação Brasileira de Teologia Cristã Evangélica, do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Então, meus amados, é com muita alegria que nós estamos ao longo desse trimestre estudando temas interessantíssimos que valem a pena ser mais profundamente debatidos na igreja, nos cultos de família, porque são assuntos muito interessantes, assuntos que são perguntas do nosso século, perguntas da nossa época, problemas que surgem na nossa época. Há problemas que são pertinentes a determinadas épocas, outros problemas eles perpassam todas as épocas. Mas nós temos muitos temas interessantes, tratados nesta lição. Alguns já foram tratados, como o conceito de ética cristã. É muito interessante que a gente discuta o que é ética cristã. Também vimos aqui assuntos como ideologia de gênero. Esses vídeos estão gravados aí em Escola Bíblica Complementar e outros vídeos. Direitos humanos já vimos, aborto também, pena de morte e eutanásia, que foi a nossa lição passada. E hoje, mais uma lição que trata sobre suicídio. Interessante, queridos, essas três últimas lições que tratam sobre a vida. Na lição antepenúltima estudada, nós estudamos sobre o aborto, que é nós ceifarmos uma vida quando ainda está no ventre da sua mãe. Colocamos aqui o posicionamento cristão evangélico. Nós não concordamos, A vida, ela é gerenciada por Deus. Deus trata o feto, lá no ventre da sua mãe, já como uma pessoa, e Deus idealiza projetos em relação a essa pessoa e tudo mais. Falamos sobre pena de morte na aula passada e eutanásia, que é também o gerenciamento já de uma vida que existe. Alguém cometeu um delito e a gente decide se executa essa pessoa ou se prende essa pessoa nos casos de pena de morte. Nós falamos no vídeo passado que as pessoas são executadas. Há países onde existe como lei a pena de morte. Vimos na Bíblia também que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos dias de Jesus, pessoas eram executadas também. Vimos sobre a eutanásia, que é denominada morte boa, que é quando alguém está muitas vezes no estado terminal e ela, se está consciente, ela opta pela sua morte, ou se ela está inconsciente, a família decide, assinando documentos, se esta vida é executada ou não. Muito bem, e hoje vamos falar sobre suicídio. Então, deixando bem claro que tanto aborto como pena de morte, eutanásia e suicídio, já de antemão nós colocamos que para nós não é um posicionamento cristão, evangélico, principalmente no contexto que nós vivemos. Sobre o aborto nós comentamos, sobre pena de morte nós comentamos e sobre eutanásia também. Agora vamos tratar sobre suicídio, ética cristã e suicídio, que está na nossa sexta lição para 6 de maio de 2018. O texto áureo da nossa lição diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.
Nossa verdade prática diz: o início e o término de nossa vida são prerrogativas exclusivas de Deus. Aqui está uma síntese, de onde nós nos ancoramos para fundamentar o nosso pensamento. Nossa leitura bíblica, queridos, se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 31, versículos de 1 a 6, que mostra um suicídio na Bíblia. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e os seus filhos. E os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul a seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de armas. Seus homens morreram juntamente naquele dia. Meus queridos, hoje nós temos muita coisa interessante, fruto aqui de pesquisas, e nós queremos colocar algumas informações para os irmãos. O vídeo, obviamente, vai estar gravado, você pode parar, anotar e tudo mais. Aqui é fruto de algumas pesquisas, de alguns vídeos que nós temos na internet, Então, nós queremos colocar aqui algumas coisas. Primeiro, nós queremos tratar sobre o conceito de aborto. Como é conceituado aborto? Na nossa lição e alguns conceitos fora. Primeiro, essa palavra vem do latim sui, que significa a si mesmo, e caedere, que significa matar ou cortar. Então, juntando isso, seria matar a si mesmo. Suicídio é matar a si mesmo. Também alguém denomina de morte auto-infligida, ou seja, a própria pessoa inflige essa morte a ele. Também um ato intencional, em que a pessoa tira sua própria vida. A gente entende que o suicídio é um ato consciente, e a pessoa delibera tomar essa atitude, ceifando a sua própria vida. Alguém coloca como uma fuga radical e permanente dos problemas da vida. Na realidade, queridos, o suicida, ele não quer morrer. O suicida, ele quer matar a dor que existe dentro dele. Na realidade, ele quer eliminar essa angústia que o domina, Então, aqui nós temos um conceito que diz que o suicídio é uma fuga radical e permanente, que a pessoa morre. E com muito respeito àqueles que morreram, mas alguém colocou que é o maior atestado de fracasso da pessoa humana. Ou seja, quando ela se entrega à morte, ela atesta do seu fracasso. E conforme um comentarista, que tem um vídeo editado também na internet, ele fala, e é muito interessante, de que nós vivemos uma época de tanta dificuldade, em que as pessoas vão se mortificando, ou essa mortificação degradante do dia a dia no viver humano, com drogas, bebidas e prostituição. Aqui cabe a gente que vai dar aula, colocar para as pessoas que existe esse suicídio, onde a pessoa toma atitude, pula de um prédio, entra na frente de um trem, toma veneno, atira no ouvido, ou sei lá, existe, se enforca, pula dentro da água, morre afogado e tudo mais. Mas além desse ato radical,
e permanente, como diz aqui, existe, vamos dizer, esse suicídio gradual da nossa sociedade. Que nós, como lideranças de igreja, no ensino da palavra, né, vocês, professores de escola dominical, lideranças, né, a gente atentar para as pessoas que não estão morrendo de vez, mas elas estão gradativamente acabando com a sua vida, com a droga, né? Seja cocaína, seja crack, seja o álcool, seja o fumo, né? O cigarro, a maconha, etc. E as pessoas vão morrendo dia a dia. Então nós temos aí conceito de suicídio. Agora, os tipos de suicídio. Nós temos, segundo a nossa lição, um primeiro tipo que é o suicídio convencional. O que é o suicídio convencional? É aquele que é muitas vezes provocado pela tradição cultural. A gente vê que no Japão existem tradições, né? Você vê lá por exemplo, os samurais, eles morriam pela honra. Eles pegavam a espada, né, que eles chamam harakiri, né, e eles se suicidavam dependendo de determinada situação, né? Nós temos também a questão dos esquimós, que também, às vezes por uma incapacitação, né, do indivíduo, se suicida. Então, para esse suicida, né, é o orgulho em escapar de uma situação intolerável. Nós temos um exemplo recente que aconteceu com o ministro da Agricultura no Japão. Ele estava sendo condenado, investigado, e ele se suicidou. No Japão, eu ouvi dizer que, às vezes, um pai de família, quando é demitido de uma empresa, ele não volta mais para casa. Alguns viram mendigo na rua. Eles têm vergonha disso, né? E dependendo do nível, em algumas tradições, eles até se suicidam. E isso é visto até como honroso, como digno, né? A pessoa ceifou a sua vida para não ter que passar por uma vergonha. Bom, uma questão cultural e, assim como dos esquimós, né, que os incapacitados se eliminam muitas vezes. Então, é um tipo de suicídio denominado convencional. Temos também o suicídio pessoal, que é aquele que a pessoa delibera e ele toma essa atitude. A cultura não é essa. Por exemplo, no Brasil, nós não temos essa cultura, e em outros países do mundo não existe como cultura. Apesar do suicídio hoje ser um problema de saúde pública, é um problema público, né? Porque o volume de suicídios é muito grande, nós vamos ver daqui a pouquinho em algumas estatísticas que nós temos aqui. Mas o suicídio pessoal é por iniciativa pessoal, sem influência de tradição ou costume. E aqui tem um suicídio sacrificial, que tanto suicídio como sacrifício está em aspas, né? Que é conhecido como morte em prol dos outros. Às vezes um bombeiro, né, vê uma casa pegando fogo e ele vê que ele corre risco de morte em entrar ali, mas ele entra heroicamente e dá sua vida. Às vezes vai salvar alguém, né, em uma embarcação que está à deriva no meio do mar, no meio de um forte vendaval, né? E ele lá também morre, né? E outros casos, né? Os soldados que se expõem no cumprimento do seu dever, né? Muitas vezes um grupo de soldados está em plena guerra e o inimigo joga uma granada e ele vê que aquela granada, se explodir, vai matar todo o seu pelotão. Ele deita em cima da granada, a granada explode, mata ele, mas não mata os companheiros. Isso é colocado como um suicídio sacrificial, né? Muito bem, queridos, em terceiro lugar, nós queremos falar de alguns tipos que aparecem na Bíblia. Na Bíblia aparece suicídio. Nós temos o caso de Saul, que nós lemos aqui, foi o primeiro rei de Israel. Ele foi para uma batalha contra os filisteus. Ele estava no Monte Gilboa, numa guerra, e os filisteus já haviam matado seus filhos, Jonatas, Abinadab e Malquizua, e ele viu que a guerra ele estava sendo apertado, estava cercado, e ele disse para o seu pajem de armas: olha, me mate, para que eu não seja morto pelo inimigo. O pajem de armas, temendo, porque era o rei,
ele não quis matar, e a Bíblia diz que Saul pega a sua espada e se lança sobre ela. No caso de suicídio, é bom que se ressalte que Saul já não vinha numa trajetória espiritual muito boa. Seu escudeiro, que não quis matar o rei, mas a Bíblia diz que quando ele viu o rei morto e viu a situação da guerra, ele também resolveu se suicidar. É o segundo caso que nós vemos de suicídio na Bíblia. O terceiro caso é Abimeleque, que foi um filho bastardo de Gideão, e que depois ele se levanta, né? não reconhece o que o pai fez, manda matar seus irmãos e tudo mais, e ele vai para uma batalha numa cidade chamada Tebes. E lá, cidade murada, ele está ali no pé do muro tentando invadir a cidade, uma mulher lança uma pedra e bate na cabeça dele, e ele vê que vai morrer, mas ele está consciente, e ele não quer que sobre ele fique o opróbrio de que ele morreu porque uma mulher matou ele. Aí ele pede então que o seu escudeiro o fira, né? E aí o escudeiro mata a Abimeleque. No caso também, aí ele pede suicídio, né? Zinri também foi um rei, foi derrotado e ele, apavorado, tirou sua própria vida. Então temos aí Saul no primeiro caso, seu escudeiro segundo caso, Abimeleque terceiro caso, Zinri está lá em primeiro livro dos reis 16, 18. Outro caso, Aitofel, que foi conselheiro de Absalão, e ele deu um conselho para Absalão, os irmãos já viram lá na Bíblia, e Absalão estava perseguindo Davi. Davi fugiu de Jerusalém, Absalão assumiu o trono, e Aitofel deu então um conselho para Absalão. E Absalão não acatou o conselho, ele muito triste, foi para sua casa. A Bíblia diz que ele colocou em ordem sua casa e se enforcou. Um caso de suicídio, Aitofel. E temos o caso clássico do Novo Testamento, que é Judas Iscariotes, que fez parte do colégio apostólico de Jesus, era o tesoureiro de Jesus, e ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e depois, não arrependido, mas ele, com um sentimento, um sentimento não de arrependimento, mas um sentimento diferente, de remorso, a palavra que estava querendo me chegar aqui, ele não se arrependeu, ele teve remorso, e ele foi e se enforcou. E eu achei muito bonita a colocação de um pregador também. Ele disse assim, que se Judas Iscariotes talvez tivesse esperado 3 dias, Jesus ressuscitaria e ele seria perdoado como Pedro foi perdoado. Então a gente coloca um parêntese aqui e a gente diz, não vale a pena o desespero, não vale a pena a precipitação. Tenha paciência que isto vai passar. E temos o caso de Sansão, que na nossa lição não é considerado, é um caso polêmico, que dizem que Sansão não se suicidou. Sansão, ele era inimigo dos filisteus, foi juiz de Israel, e ele lutou contra os filisteus, mas se apaixonou por Dalila, e Dalila o traiu. Os filisteus sabiam que Sansão tinha uma força sobrenatural, mas não sabiam de onde derivava essa força. Então eles pagaram a Dalila para que Dalila descobrisse. E Dalila foi ali insistindo com Sansão e dizendo que Sansão não a amava porque não dizia o segredo. E ele algumas vezes enrolou Dalila, mas depois ele confessou que a sua força era porque ele era nazireu de Deus, e as forças residiam também nos seus cabelos, ou os cabelos que ele tinha que cumprir aquele voto de nazireu, cortando o cabelo, ele transgrediria. Mas ele disse que a força dele residia naquele cabelo longo dele, que se cortasse as tranças do seu cabelo, ele se tornaria um homem comum. E Dalila revelou isso para os filisteus, foram lá, cortaram os cabelos de Sansão, ou o cabelo, e ele foi prisioneiro, foi escarnecido, foi zombado,
Até que um dia, no templo do deus Dagon, deus dos filisteus, eles fazem uma grande festa e alguém diz: olha, chama Sansão para vir aqui nos alegrar. E aí levam Sansão cego, porque vazaram seus olhos, e ele diz ao moço que vai o conduzindo, diz: olha, me coloque nas colunas principais do templo. E o moço coloca, e ele, daqui a pouco, ele ora a Deus, né, arrependido, e ele pede que Deus o esforce pela última vez. E ele diz: morra eu com os filisteus, e derruba tudo, né, e morre. Né? Mas alguém coloca como uma morte de batalha, morte de guerra, né, e não como um suicídio no sentido comum que a gente conhece aí. E tanto que Sansão se encontra no meio dos heróis da fé. Ok, queridos, são aqui casos que nós temos na Bíblia. É muito importante você mencionar, estudar caso a caso desse suicídio. Agora, eu queria que você guardasse bem isto aqui, porque foi um apanhado grande que nós fizemos sobre as causas do suicídio. As pessoas não ceifam sua própria vida de brincadeira. É um caso que nós temos que olhar com muito respeito, com muita atenção. Esse assunto ele deve ser tratado na igreja, não é, porque nós temos crentes se suicidando, nós temos pastores se suicidando. Não é? Então, é um caso que tem que nos preocupar. Não é só dizermos: a pessoa está sem Deus, a pessoa não temeu a Deus, a pessoa foi fraco. Não, a gente tem que tratar isso com muito respeito, com muito cuidado. Então, algumas causas de suicídio. Primeiro, visão distorcida ou sensação de falta de alternativa. É como se a pessoa, dentro dela, né, e aqui tem uma fala de visão distorcida, mas ela percebesse que está em um beco sem saída. É um caso. Outra, falta de pertencimento. A pessoa não se sente pertencente a lugar nenhum. Eu falo muito aqui na igreja, quando vier um novo convertido, um visitante, ou qualquer pessoa que chegue nova na igreja, é importante a gente abraçar, a gente conversar, perguntar pelo nome dela, convidar para almoçar com a gente. Essa pessoa se sentir incluída na comunidade. É inadmissível dentro da igreja panelinhas, grupinhos, né, de modo que alguém se sinta isolado. Né? A falta de pertencimento, né? E eu digo até que a necessidade de pertencimento é uma necessidade grande do ser humano. Né? Afunilamento emocional. Afunilamento emocional. Ele não vê luz no fim do túnel, né? Não vê luz no fim do túnel. Isolamento na própria dor emocional. O isolamento, ele é muito perigoso. Muito perigoso. Nós temos ensinado muito na igreja. Por isso que a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ninguém foi chamado para viver só. Você não faz nada sozinho. Né? Quando você se isola, você é um forte candidato a um final muito triste, a depressão, e isso vai desencadeando outras coisas que pode chegar à morte desta pessoa. Então, isolamento na própria dor emocional. A Bíblia manda a gente confessar as culpas uns aos outros, manda comunicar a necessidade com os santos e não ficar isolado. Um desagrado, mal-estar, desesperança por doença em estado terminal. Há pessoas que, quando descobrem que tem uma doença que não tem cura, elas se suicidam. Às vezes, quando um pai descobre que um filho muito querido dele está com uma doença terminal, às vezes não é o paciente que se suicida, mas às vezes o pai, a mãe, um irmão, né, por causa de uma doença em estado terminal. O estresse é muito perigoso, porque quando nós estamos estressados, né, o nosso emocional se desequilibra, e às vezes alguém que nós nunca imaginávamos fosse capaz de uma coisa dessa. Não só
suicídio, como outras reações que a gente não conseguiria admitir naquela pessoa. Divórcio, uma desilusão amorosa, um romance não correspondido, tem feito pessoas se suicidarem. Eu conheci um rapaz que a namorada terminou com ele. Ele chegou em casa, pegou o revólver do pai e atirou no outro. Uma desilusão amorosa. E eu gostei dessa expressão aqui, né? Afunilamento emocional. Parece que todas as perspectivas, todos os horizontes, eles desaparecem. Então, estou falando das causas, né? Desencanto pela vida. Não encontra motivação e nem alegria pela vida. Uma carreira não conquistada. No Japão acontece muito, né? País pequeno, muita gente, né? E às vezes um jovem tenta um vestibular, não passa e ele se suicida. Nós vamos ver aqui em algumas estatísticas. É bom a gente perceber aqui já, aproveitando o espaço, que no Japão jovens organizam suicídios coletivos. Vamos todos para um apartamento, eles combinam nas redes sociais, lá se tranca e tira a mangueira do gás e tal, ou toma alguma coisa e morre todo mundo ali. Então, algo muito triste, uma carreira não conquistada, ausência paterna ou materna, ausência dos pais. Há poucos dias nós vimos uma reportagem triste de um filho de um ministro, né, que sentia muita falta do pai, o pai viciado em álcool, e esse jovem fez tudo para chamar a atenção. Ele fez tatuagens, colocou piercing no nariz e colocou aquelas esferas que colocam na testa assim, e foi ficando parecendo um monstro e tal, até que um dia chamaram esse jovem, que o pai estava bêbado em um bar caído, e o filho levou o pai para o apartamento e lá arrumou o pai, tudo, depois pulou lá no andar em que ele estava, e foi uma tragédia, e o pai tem que conviver com isso pelo resto da vida. Aquele que morreu se foi, não é? Mas para quem fica a dor permanente, né, de conviver com isso, é muito triste. Queridos, a falta, a ausência paterna e materna, problemas financeiros. O governo Collor, quando a poupança foi trancada e que ninguém podia tirar o dinheiro, as aplicações, muita gente se suicidou. No crack de Nova York, em 1929, na Bolsa de Valores, né, chamado historicamente de crack da Bolsa de Nova York, em 1929, muita gente se suicidou. À noite era rico e amanheceu pobre, com a queda brusca da Bolsa de Valores. O problema financeiro tem produzido suicídio por aí. Bullying. Nós tratamos na igreja há pouco tempo sobre esse assunto, né, que crianças ou jovens, estudantes na faculdade, tudo, né, que sofrem pressão por parte dos colegas, e até ampliamos, né, que bullying também você pode sofrer em casa, em qualquer lugar, mas é uma pressão de pessoas, né, e que a pessoa não aguenta e termina morrendo. Honra, nós vimos aqui que há lugares que pessoas se suicidam pela honra. Falta de sentido para a vida é outra causa. Falta de propósito, ter tudo e se perceber sem nada. Há pessoas que têm tudo e morrem. Nós vamos ver numa estatística aqui que os países mais ricos do mundo, países onde tem a melhor qualidade do mundo, é onde tem o maior índice de suicídio, paradoxalmente falando. Aí você tem uma África com, vamos dizer, um índice menor de suicídio do que uma Dinamarca, proporcionalmente falando. Menos suicídio do que uma Suíça, né? Se você for trabalhar com proporção. Então, a pessoa tem tudo e ao mesmo tempo vê um grande vazio dentro dela. Vazio existencial, não aceitação. Não aceitação, nós vemos muito isso no caso de homossexuais, né? Que ele não aceita, ele se vê no corpo de homem, mas ele diz que é mulher. Ou ela é mulher,
está num corpo mulher e diz que é um homem, e não se aceita como é, e muitas vezes se suicida. Há um índice muito alto de suicídio no meio homossexual, muito mais do que no meio heterossexual. Lógica falha em punir o outro. Há pessoas que se suicidam para punir o pai, punir a mãe, mas aqui, né, nós temos essa expressão bem interessante, né? Lógica, vamos aqui, falta de propósito, tudo, vazio existencial, não aceitação. Lógica falha em punir o outro. É uma lógica falha, né? Vai morrer para punir outra pessoa. Baixa autoestima, transtornos de humor manifestado na depressão, nos transtornos de ansiedade, nas esquizofrenias. E alguém colocou uma frase muito interessante sobre depressão, que é a campeã em suicídio. Alguém disse assim que depressão é como você engolir o seu funeral 2 vezes ao dia. Então é muito triste, é uma doença que a gente não sabe explicar, mas quem tem a doença diz que é uma dor na alma inexplicável. Pessoas que, já vi pessoas com depressão, meus queridos, que ele não consegue pegar um pente para pentear o cabelo, ele não consegue tomar banho, ele não tem coragem de levantar a colher para colocar na boca de comida. Então, uma doença triste, e é bom que se ressalte que é a doença do nosso século, depressão. Muito bem, perda de ente querido. Às vezes perdeu um ente querido, né? Nós falamos no caso de quem um ente querido está com uma doença terminal, mas às vezes é a perda do ente querido. Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o filho, e alguém vai e se suicida. Muito bem, drogas. Homossexualismo é um caso onde tem dado muito suicídio. Primeiro que a pessoa homossexual, e nós queremos aqui destacar, nós não temos o direito de tratar mal o homossexual. Se o homossexual chegar na igreja, ele deve ser bem recebido, deve ser amado, porque Deus o ama e nós também amamos. Nós não concordamos com a prática homossexual. Não concordamos porque a Bíblia mostra como pecado, e se a Bíblia mostra e Deus diz que é pecado, nós não podemos aceitar aquela prática, como não aceitamos a prostituição, não aceitamos o adultério, não aceitamos outras práticas, né? Muito bem, mas devemos amar essas pessoas. E, meus queridos, muitas vezes o homossexual, ele se suicida por causa da rejeição. Qualquer pessoa, eu acho que deve ser muito ruim você ser rejeitado. Muito ruim. Por causa da rejeição, discriminação, frustração de uma expectativa. Esperava ser uma coisa e é outra coisa. Há pessoas que fazem operação, tiram seu sexo, sua genitália, e se transformam em outra coisa, e depois percebe que não é aquilo, e aí não tem mais como voltar atrás. Meu Deus do céu, é muito triste. Marginalização. Marginalização é você colocar a pessoa à margem, pelo fato dele ser diferente, né? Às vezes é colocado à margem. Rompimento familiar. Há pai e mãe ou pais que não aceitam, expulsam de casa. Abandono dos pais. Então, no meio homossexual, há 3 vezes mais incidência de suicídio do que no meio heterossexual. Radicalismo religioso provoca suicídio. Nós temos o caso de Jim Jones, onde 912 pessoas nos Estados Unidos, né, tomaram veneno e morreram para ir se encontrar no paraíso, não sei de onde. Nós vemos aí no meio do Talibã, nós vemos aí no meio do Estado Islâmico, né, e homens-bomba, banalização da vida e da fé. E um caso interessante que está aqui como causa, estou nas causas, né? Famosos que se suicidam e alastram a propaganda inspirativa. Tem pessoas que se suicidam porque dizem assim: o ator fulano de tal suicidou. Eu era fã desse autor, né? Desse ator, fã desse cantor,
fã desse astro, né? E se ele suicidou, é porque deve ser bom. Aí vai e suicida também. Muito bem, causas aqui eu relatei várias, você pode anotar e guardar aí. Muito bem, não poderíamos deixar de falar, irmãos, nas consequências do suicídio. Primeiro, famílias que serão afetadas numa dimensão inimaginável. Então, não é só alguém se suicida, é um membro da família só que vai embora. Não é? É muita coisa em cadeia. De repente, era um pai de família e o psicológico dos filhos vão ser abalado. E esses filhos vão crescer com esse psicológico abalado, vão casar e vão levar esse psicológico abalado e de repente vai afetar seus filhos. Não é? Isso eu estou colocando uma linha reta. Não vamos alastrar para os lados, não é? Porque afeta todo mundo, não é? Profissionais e talentos que se vão, tendo deixado para trás sua tarefa de vida. Eu acredito que eu nasci e que você nasceu não só para nascer, tomar mamadeira, depois comida, crescer, aprender a andar, estudar, casar, ter filhos e depois morrer. Eu acredito que nós viemos para este mundo com um propósito de Deus. Existe uma razão existencial. A Bíblia diz que todos nós somos dotados de talentos de Deus. Então, consequência do suicídio, às vezes morreu alguém, irmãos, tão talentoso. Robin Williams foi um excelente ator. Né? Quantos filmes espetaculares ele fez. Uma mente brilhante e se suicidou. Acabou com a vida. Eu gostei de uma expressão que alguém disse e eu achei muito interessante. Alguém disse que o lugar mais rico da terra era o cemitério. Aí o público ficou assim, mas o cemitério? O cemitério. Ele disse, ali no cemitério estão muitas poesias que nunca serão declamadas. Ali no cemitério há muitas músicas compostas que nunca serão cantadas. O autor compôs, mas morreu e não pôde cantar e ninguém sabe a melodia daquela música. Ali no cemitério tem muitos projetos que nunca vão virar edificações. Ali existem muitos sonhos que nunca serão realizados porque a pessoa morreu no sentido comum, não é? E muitos que se suicidaram. Né? Então, ali estão plantas de obras que nunca serão edificadas. Ali estão pregações que nunca serão proferidas porque o pregador morreu. Tivemos há pouco tempo o suicídio de um pastor. Meus queridos, um pastor de verdade, a utilidade dele no mundo é muito grande. Ele é um cuidador de vidas, né? Ele pode dar um conselho, salvar um casamento, ele pode pregar e dezenas e centenas de pessoas se converterem e mudar o rumo da sua vida. E mudando o rumo daquela pessoa, você está mudando o rumo das famílias dela. Aí este pastor se suicida, né? Um jovem, né? Com tanta coisa boa para fazer. Né? Outra consequência, gastos com o sistema público. Lá vai mais uma pessoa que morre, que vai para o hospital, que vai passar pelo legista, que vai ter despesas e tem um monte de coisa aí, lá vai funeral e tudo mais. Consequências do suicídio. Queremos falar também aqui em sexto lugar, já falamos aqui, falamos sobre os conceitos, falamos sobre os tipos de suicídio, falamos sobre os tipos bíblicos, né, que nós tivemos aqui de suicídio, falamos aqui, muito importante, as causas do suicídio, falamos algumas consequências, você pode enumerar outras. Agora, sintomas. Pastor Walter Pereira, quando é que a gente pode identificar que alguém está pensando em se suicidar? Olha, o isolamento social. A pessoa que vê tanto entre a gente vai estar isolado, trancado no quarto, né, não fala com ninguém, pouco cuidado com a sua aparência. Ele que andava tão caprichado, né, agora todo desgrenhado, né, perda de interesse pelas coisas, não busca nada nem oferece nada.
pouca autoestima, alteração de humor com picos. Ele tem momentos de muita tristeza, daqui a pouco tem um momento de muita alegria. E aí um cuidado. Geralmente no dia mais alegre, esta pessoa vai se suicidar. Porque ele sabe que chegou o dia de eliminar sua tristeza. Às vezes essa euforia não quer dizer que a pessoa melhorou, mas que ela pode estar no momento mais perigoso da sua vida. Apatia a tudo, não quer saber de nada. Cuidado, essa pessoa é um suicida em potencial. Queridos, nós temos aqui eu não sei se eu vou achar aqui nas minhas anotações, mas aqui tinha algo muito interessante que eu queria mostrar para vocês. Mas não está fácil aqui. Bom, mas vamos ver aqui alguns posicionamentos. Paulo diz assim: ninguém vive para si, nem morre para si. Nosso corpo, Paulo diz que é um santuário do Espírito Santo. E nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Nós vamos ver o carcereiro lá de Atos capítulo 16, que quando o cárcere lá estremece, os presos saem de dentro das cadeias, que o carcereiro chega, ele diz: vou tirar minha vida, e Paulo diz assim: não faças tal, não te faças nenhum mal. Agostinho disse que o ato é o ato último da incredulidade. Que esta pessoa, ao invés de correr para Deus, ele está correndo de Deus e se entregando ao desespero. Tomás de Aquino diz que é antinatural, é imoral, é anti-espiritual. É uma usurpação de um direito que só Deus possui. Colocação aqui de algumas pessoas que são muito interessantes. Muito bem, meus queridos, vamos à frente, que tem muita informação aqui interessantes para nós. Vamos lá, então falamos dos conceitos, falamos dos tipos bíblicos, né? Falamos das causas, das razões, consequências, dos sintomas, né? E vamos falar de algumas estatísticas. Olha que situação. A Organização Mundial da Saúde diz que as mortes por suicídio aumentaram 60% nos últimos 50 anos. É um caso para nós na igreja orarmos e nos preocupar. Quase 1 milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos no mundo. 20 milhões tentam ou pensam em suicídio. Para cada suicídio, cerca de 6 a 10 outras pessoas são afetadas. Para cada uma pessoa que buscou ajuda médica, é uma estatística, 3 morreram sem ajuda e 17 estão pensando em se suicidar. Quando alguém procura ajuda médica, o caso é sério. As mulheres tentam mais suicídio do que os homens, apesar que os homens morrem mais de suicídio. E também entre as idades, os jovens são os que mais tentam suicídio. 90% foram ou poderiam ter sido diagnosticados com um transtorno psiquiátrico. Então, irmãos, o suicídio, nós falamos inicialmente, não é algo que a gente pode atribuir a uma pessoa em sua normalidade. Algum distúrbio psicológico, psiquiátrico, há nessa pessoa aí. Países campeões em suicídio, por incrível que pareça: Estados Unidos da América, Canadá, Suíça, Japão, Dinamarca. Coincidentemente, países que têm uma boa qualidade de vida. No Japão, ocorrem 70 suicídios por dia. Cerca de 50% da população já pensou em suicídio. O Brasil é o 8º país em número de suicídio no mundo, e isso são dados da Organização Mundial de Saúde. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Você marca aí 40 segundos e alguém está se suicidando em alguma parte do mundo.
é 3 vezes maior entre os homens do que entre as mulheres. Diz que as mulheres falam mais, choram mais, e isso aplaca mais. 32 pessoas morrem por dia no Brasil e cerca de 11 mil por ano de suicídio. É mais de uma pessoa por hora. Na maioria dos países desenvolvidos, o suicídio é a primeira causa de morte não natural. Muito bem. Agora, queridos, aqui eu vi um psicólogo dando uma palavra e eu queria que você observasse bem isso aqui. Alguns mitos sobre o suicídio. Mitos, quer dizer, não são verdade. Pessoas que dizem que vão se suicidar não se suicidam. Isso é um mito. Ela diz que vai, e se ela diz que vai, é provável que ela vá. Muito cuidado com pessoas que dizem: olha, a minha vida não vale a pena, eu acho que eu vou me matar, não é? Ninguém cuida de mim, ninguém liga para mim. Cuidado, porque isso são alarmes de que essa pessoa pode estar pensando. Então, se diz que vai morrer porque não vai. Cuidado, isso é um mito, é um mito. As pessoas que se suicidam não procuram ajuda, é outro mito. Elas procuram ajuda. E é interessante perceber, queridos, que às vezes essa ajuda não é direta que ela pede, é indireta, é um grito de socorro. E às vezes a gente tem que ter discernimento para entender isso aí. Pessoas mentalmente saudáveis não cometem suicídio, é um mito. É um mito. Às vezes a pessoa está mentalmente saudável. Pode estar com uma angústia, uma tristeza, mentalmente ele é saudável e ele se suicida. Quem sobrevive não comete de novo. Fulano tentou, tomou veneno, foi para o hospital, voltou, nunca mais vai tentar. Ela tenta de novo. Outro mito: não se deve falar sobre suicídio, pois isso pode provocar na pessoa o desejo. Não, deve-se falar, deve-se comentar, a gente tem que quebrar esse silêncio, tem que conversar com a pessoa. Outro mito: quando ela decide, não há o que fazer. É um mito. Tem que se fazer, sim. Tem que se fazer. Principalmente, irmãos, nós somos cristãos, acreditamos no poder de Deus, acreditamos no poder da oração, acreditamos no amor. É possível fazermos muita coisa. Outro mito: suicídio é coisa de gente rica. Não, pobre também suicida. Também. Se a pessoa planeja o suicídio, ela vai fazer mesmo. Se a pessoa planeja o suicídio, ela vai fazer mesmo. Bom, há uma grande tendência, mas é também um mito. A gente pode também interromper. Não quer dizer que planejou vai morrer, não. Se a pessoa fala de suicídio, se sente melhor, ela desistiu da ideia. É um mito. Vive falando em suicídio, mas agora ela nunca mais falou e tal, então desistiu. É um mito. Pode ser que aconteça. A pessoa que se suicida é fraca. Não, a gente não pode. Isso é um mito também. Não é que é fraca, não. A gente não sabe a força opressora que está sobre ela. Agora, como ajudar? É um outro ponto que eu coloquei aqui em 10º lugar. Como ajudar ou como prevenir? Primeiro, através de um diálogo aberto. Segundo lugar, ajuda médica, quando for o caso, e ajuda espiritual sempre. Eu acredito que nós não podemos olhar para uma pessoa em depressão e dizer que ela está possessa, que está endemoniada, que está com um problema meramente espiritual. Não, às vezes é questão química, e tem que ser feito um tratamento com química mesmo. Bom, os que estão ao lado precisam saber. Pai, mãe, precisam tomar conhecimento da situação. As pessoas que estão ao lado têm que saber, não tem como esconder. Não fazer abordagem dramática. A pessoa pensa em suicídio, tudo que ela não quer é drama. Mas ninguém vai fazer drama. Não condená-la. Tudo que ela precisa é de não pressão. Não pressão. Não é opressão.
Então nós não podemos fazer isso. Orar por ela é uma outra coisa. Afastá-la do isolamento, mostrar que existe um Deus que é muito maior do que os seus problemas e que Jesus é vida e vida com abundância. Mostrar que o seu sofrimento não é o maior do mundo, né? E que tudo passa. Nada, irmãos, como um bom diálogo, nada como carinho, nada como amor, nada como estar junto. Isso pode mudar a história de uma pessoa. Às vezes, você senta do lado da pessoa, não diz nada. Chega perto e diz: olha, eu estou aqui com você. E isso aí, para ela, é suficiente. E considerações finais eu quero fazer que o suicídio é um mal silencioso que vem crescendo assustadoramente e deve ser considerado com a seriedade que ele requer. Nós não podemos ignorar, nós não podemos desprezar esse tema. E que bom, parabéns ao pastor que comentou sobre isso na lição. Saber também uma consideração que ninguém vive só para si mesmo. Não, existe muita gente que eu talvez não saiba, mas elas dependem de mim. Muita gente está olhando para mim, muita gente está ligada a mim. Então eu não posso cortar o fio da minha existência como se eu não devesse nada a ninguém, como se eu não tivesse nada a oferecer para ninguém. Nós sempre temos dito aqui na igreja, né? Você pode estar o mais fraco. Eu digo assim, você nunca estará tão vazio que você não tenha ainda algo para dividir com alguém, né? As circunstâncias do cotidiano da vida muitas vezes mascaram que realmente as pessoas estão vivendo, né? Às vezes o corre-corre da vida esconde e a gente não percebe, né? Correndo muito, todo mundo trabalhando, e a gente vai ficando displicente quanto a isso. E que quem se suicida não quer morrer, mas livrar-se do sofrimento. Kierkegaard tem uma frase interessante, que ele diz que se o que a pessoa mais odeia é a sua vida, ela vai tentar morrer. Se o que a pessoa mais odeia na sua vida é a morte, ela vai tentar viver. Então, meus queridos irmãos, está aí um tema muito interessante, um tema para nós não pararmos só nisso aqui, a gente se aprofundar mais, a gente vê textos bíblicos. Jesus disse que o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir, mas ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Ah, pastor, mas o que eu tenho já se acabou e não tem mais solução. Meu querido, Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe, que esta palavra possa ser aplicada à nossa vida, não é? E que você desfrute da alegria de viver. Se você está começando a passar por esse processo, esses sintomas, né? Procure ajuda, procure seu pastor, converse com seus pais, né? Se for uma questão médica, né? Vamos procurar um médico, vamos procurar um psicólogo, se for o caso, um caso mais brando, um caso mais profundo, psiquiatra, né? Mas não deixe que essa névoa, né, venha cobrir você, né? Que essa nuvem negra venha cobrir você, que você perca o desejo de viver, porque você é muito precioso para Deus, você tem um valor inestimável. Jesus, ele viria ao mundo se tivesse que morrer somente por você. Então, meu querido, que Deus te abençoe, e a todos um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira, que Deus te abençoe grandemente. Nós queremos dizer também, queridos, que os nossos cultos são gravados pela internet, não é? Toda sexta-feira é o culto de ensino aqui. Você pode entrar na página www.ad, de Assembleia de Deus, pinheiro.com.br, e você vai estar assistindo os nossos cultos de sexta-feira, domingo, quarta-feira é culto de departamento. Então, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.